Senhor, te agradecemos pela vida do Gu. Usa ele, Pai, poderosamente. Continue falando, Senhor, agindo, usa poderosamente, Senhor, aquilo que sai da boca dele, com autoridade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus já está falando aqui, né? Deus já começou a falar conosco e creio que aquilo que eu quero compartilhar para a gente meditar junto hoje tem muito a ver com aquilo que o Mateus acabou de falar aqui, que ele tem sentido, porque Deus conta conosco, né? Deus resolveu assim, na sua soberania, contar comigo e com você. Ele nos chama de cooperadores de Deus, aqueles que trabalham juntamente com Ele, né? Então, é além da gente ser abençoado, existe uma responsabilidade daqueles que são chamados filhos de Deus, né? De ser luz, de fazer a diferença na vida do outro. E um pouquinho do que eu quero falar aqui hoje é sobre isso, é sobre essa importância da gente entender que a gente precisa ter uma maturidade espiritual para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem à plenitude do conhecimento de Cristo Jesus. E às vezes a gente foca muito no ser salvo, né? No ser filho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas diz que são as duas coisas, né? O que Deus quer? Uma família com muitos filhos, na verdade, parecido com Jesus, maduros como Jesus, né? Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos e cresçam em sua salvação. A Bíblia fala, desenvolva a vossa salvação. O que significa isso? A gente crescer em Deus, a gente amadurecer, a gente viver de acordo com aquilo que o Senhor planejou e sonhou para cada um de nós. E diante disso eu queria orar primeiro, eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Amém, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, em cada coração. Reina sobre nós, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. A tua palavra nunca volta vazia, mas ela alcança o propósito pelo qual ela foi enviada, Senhor. Traz despertamento, Senhor. Traz revelação para cada um aqui, Senhor. Senhor, move aquilo que precisa ser movido, Senhor. Eu creio, Senhor, numa palavra, Senhor, que tem poder para trazer transformação, mudança, cura, restauração, Senhor. Se move aqui hoje, reina sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queria começar lendo um texto que tem tudo a ver com isso aí, que a gente acabou de falar. Está lá em Gálatas 4, do 1 ao 7. E eu queria que a gente lesse juntos. Vou ler alguns textos hoje, nem todos a gente precisa ler, mas eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Diz assim, digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Só um parênteses aqui, a gente já vai voltar no texto, não é sobre o assunto em si. Mas o Senhor, a palavra diz que Ele enviou o seu Filho debaixo da lei, né, para que haja remissão, para que haja justiça. E eu gosto disso quando a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. A gente tem estudado sobre isso, né? A gente tem falado um pouquinho sobre a obra da cruz, sobre se caminhar com o Senhor.
eu sei que a maioria aqui entende, mas é importante a gente entender o porquê que Jesus morreu por você. Né? Eu quero introduzir esse conceito antes da gente falar sobre a maturidade em si, porque antes de você precisar ser maduro, você é filho. Né? E como você se torna filho? Né? O texto diz aqui que o Senhor se fez justiça por nós, e eu gosto disso. Porque desde lá do início o Senhor falou, olha, se vocês fizerem isso, se vocês comerem desse fruto, né, lá para Adão e Eva, certamente vocês morrerão. Então fazia parte de um decreto do Senhor que aquele que comesse do fruto morreria. Então, para que se houvesse justiça, alguém precisava morrer. E por isso que todo ano, né, Deus estabeleceu ali a sua lei, todo ano um animal era sacrificado porque alguém precisava morrer. Né? E eles estendiam a mão sobre o animal ali para que o pecado deles fosse para o animal e o animal morresse. Eu sei que a maioria aqui entende esse conceito. Mas para que houvesse justiça, alguém precisava pagar a pena. Porque você imagina, se você chega diante de um juiz com uma culpa, que todo mundo sabe que você é culpado, e esse era o nosso caso, e esse era o caso da humanidade, e o juiz, por ser bonzinho, ele fala, olha, tudo bem, eu amo você, então você está perdoado, está tudo bem. Teria havido justiça? Não. Por mais que ele te amasse, né, o certo seria que você pagasse a pena ali pelo crime pelo qual você cometeu. E quando a gente diz que Jesus morreu no nosso lugar, a gente está dizendo que ele se fez justiça, porque alguém precisava morrer. Então, quando a gente diz que Jesus nos perdoa, é mais do que perdoar um pecado, é nos justificar, é falar que a gente não tem culpa mais, porque a culpa que estava sobre nós, é isso que a Bíblia diz, ele levou sobre si. É como se naquele dia que o homem pecou, Jesus falasse, não, eu vou. Deixa que eu vou, ele não vai precisar morrer, eu vou no lugar dele. Eu assumo a culpa, é como se alguém chegasse diante do tribunal e falasse, não foi eles não, fui eu. Eu que pequei, fui eu assumo a culpa, e aí sim a culpa veio sobre ele, por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas você entende que isso é além de você ser perdoado, é você ser justificado, é como se você nunca tivesse errado. Quando Jesus morreu no nosso lugar, é como se a gente nunca tivesse errado. E por isso que a Bíblia nos chama de justos, porque a gente não é justo, né? A gente não é bom. Mas aquele que era bom, morreu no nosso lugar, se fez pecador no nosso lugar, para que a gente hoje pudesse ser justos nele, justificados nele. E o texto diz isso, né, que quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo determinado, Deus enviou o seu Filho para que nos redimisse, né? E por causa disso, vocês são filhos. E diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, ou Papaizinho. Então a gente é filho, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Amém? A palavra não é sobre isso, mas é importante a gente entender esse conceito. É importante a gente se sentir filho. A gente saber que é filho. E a gente ouve, todos são filhos de Deus. Afinal de contas, todos são filhos de Deus, né? E não é isso que a palavra diz, né? A palavra diz que aqueles que o receberam e creram. Ou seja, se você creu e recebeu nesse sacrifício que eu acabei de falar aqui, você é filho. E ponto. Ah, mas eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Se você creu e o recebeu e entendeu esse sacrifício, você é filho. E a partir do momento que você é filho, e aí que eu vou entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, está lá no versículo 7, ó. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Então, você é filho e você é herdeiro. Ser herdeiro é bom, né? Ao longo da vida aí eu vou receber algumas heranças, assim, é sempre bom, né? Tem umas que são inesperadas. Nem sabia que tinha, morreu, não sei o que lá, fez um negocinho para você, que beleza. Isso é bom.
Mas o que eu quero compartilhar hoje é que não adianta a gente saber que é filho e não adianta a gente saber que é herdeiro, porque existe uma diferença entre você ser herdeiro e você viver como herdeiro. E o texto diz assim, eu quero voltar lá para o versículo 1. Olha lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Que loucura isso, diz que em nada. É igualzinho quem não tem herança. Enquanto o herdeiro não tem maturidade para tomar posse da sua herança, a Bíblia diz que ele é como se fosse quem não tem herança. Isso é um conceito natural, a gente sabe disso, né? Dentro aí da justiça normal dos homens, né? Existe quando o herdeiro recebe uma herança e ainda não tem idade, né? Nem autonomia para receber aquilo, a herança dele fica debaixo ali de tutores, de pessoas que vão tomar conta até que ele chegue ali à idade exata, né? Então isso é um conselho natural que o Senhor está querendo nos explicar, olha. Vocês têm uma herança, vocês são filhos. Mas enquanto você não atingir a maturidade necessária, essa herança não pode estar disponível para você. Ela é sua. Né? E por isso que às vezes a gente lê algumas coisas, a gente, nossa, eu tenho isso, mas quando a gente vai viver, como é que eu estou? Não parece que eu tenho isso, né? E é claro, o Senhor nos ensina, é uma caminhada, existe um processo de maturidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero começar falando que você é um herdeiro. Romanos 8:17. Olha aí, mais uma vez falando, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros. Amém? Se você é filho, se você entregou o seu coração para o Senhor, se você o aceitou, se você entendeu o seu sacrifício no seu lugar, a Bíblia diz que você é herdeiro e diz assim, co-herdeiro com Cristo, né? Herdeiro juntamente com Ele. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Eu gosto desse se de fato. Né? Você é filho e você é herdeiro, ponto. Isso a Bíblia já diz. Mas se de fato a gente participa dos sofrimentos dele, isso tem a ver com maturidade. Porque é só um filho maduro que participa do sofrimento do pai. Porque enquanto o filho não tem maturidade, ele não tem nem condição de participar do sofrimento do pai. Né? Às vezes a gente passa algumas lutas e os filhos são pequenininhos, a gente sempre está poupando eles. Por quê? Porque eles não têm maturidade para isso. A gente vê a Tice foi lá para o Brasil, lá para São Paulo, para quê? Para cuidar do pai, né? Ou seja, ela participou do sofrimento do pai e da mãe, ela tem maturidade, ela tem responsabilidade com eles. Né? E o texto está falando, olha, se vocês tiverem essa responsabilidade de participar comigo do meu sofrimento, vocês também vão participar comigo da minha glória. E essa é a nossa herança, participar com Cristo da sua glória. E isso é o que a gente tem falado ao longo desse tempo dos tesouros escondidos. Ou seja, tudo aquilo que é do Senhor é nosso. Essa é a nossa grande herança. Tudo que é meu é seu. De vez em quando eu gosto de ler aqui aquele texto bem conhecido, né, do filho pródigo. Acredito que a maioria aqui conheça, que o filho chega, ó pai, me dá a minha parte na herança aí. Que eu quero viver minha vida, não quero ficar esperando não, quero seguir minha vida. E o pai vai lá, dá a parte da herança, e o filho vai viver a sua vida e se arrebenta todo, né? A Bíblia diz que ele perde tudo, gasta tudo, e está comendo lá a comida dos porcos, e aí um dia ele fala, a Bíblia diz que ele cai em si e fala, meu Deus, os empregados do meu pai comem melhor do que eu vou voltar para casa, e se meu pai me tratar como um empregado, está tudo bem. Está muito melhor do que eu estou agora, e ele volta, e diz ali que o pai o recebe com honra, com alegria, restaura a vida dele, coloca um anel no seu dedo,
restaura o lugar dele de filho, porque assim é o nosso Pai, assim é o nosso Senhor, sempre pronto a nos receber. Mas é interessante porque esse irmão, esse filho, tem um irmão, né? E pouco se fala desse outro irmão, né? E aí o pai faz uma festa para o filho que voltou, mata ali um boi, faz um churrasco. E o outro irmão, né, que estava na casa, que nunca saiu da casa, né? Ele fala assim: poxa, pai, mas eu estou aqui com você todos os dias, você nunca matou um boi para mim? E o Senhor fala assim, né, na parábola ali o pai fala assim: meu filho, tudo que é meu é seu. Você pode matar um boi todo dia se você quiser, né? Como se ele falasse: meu filho, você está vivendo aqui debaixo do meu teto e você não entendeu que tudo que é meu é seu. E às vezes a gente caminha como esse filho, sempre na casa do pai, né? Sempre obediente, mas sem entender que existe uma herança, existe um lugar de filho maduro, que tem responsabilidade, mas que tem acesso a tudo que é do pai. E eu gosto disso que ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Por que você está chateado que eu matei um boi para o seu irmão? Seu irmão estava morto e hoje ele está vivo. É isso que a palavra diz. Vamos celebrar a vida dele. Mas você precisa entender que tudo que é meu é seu. E eu quero falar para você hoje, para que a gente entenda que tudo que é do pai é nosso. E isso é muita coisa. Tudo que é do pai é nosso. Essa herança é muito grande, mas Deus não vai confiar essa herança a crianças. Por quê? Porque é perigoso. Né? Experimenta aí dar muito dinheiro na mão de uma criança. Experimenta dar $10 mil na mão da Valentina aí, vai só poupar bobagem. Cadê ela? Tá aí, não, né? Olha aí, vovó. É doce, as bolsinhas para botar shampoo. Se dá um dinheirinho, já vai lá na Ava, já compra os negócios, serve para nada. Que beleza, hein? Tá melhorando, já melhorou bem, olha aí. Mas é um processo de maturidade, é normal. É normal, né? E no reino de Deus é a mesma coisa, a gente nasce. Por isso que a Bíblia chama a gente que a gente tem que nascer de novo, a gente aprende a viver. Né? A gente que se converteu depois de uma certa idade, você, caramba, eu tenho que aprender a viver tudo de novo, porque tudo é diferente. Né? Tudo é diferente. No reino tudo é diferente. Lá em Provérbios diz que uma herança tomada antes da hora, no fim, não será abençoada. Até a herança agora tem tempo, né? Existe um tempo certo. Esses dias fiz um seguro de vida aí. Já falei para a Diana que eu estou valendo mais morto do que vivo. Se eu morrer, eu também não fica rica, não resolve, né? Vamos trabalhar. Né? Mas pelo menos é alguma coisa, né? Mas se não for na hora certa, não vai ser abençoado. Então existe um tempo certo para que a gente tome posse da herança do Senhor, né? E esse tempo é o tempo de maturidade. Ninguém vai chegar, né, nesse tempo de maturidade automático, né? Não é como o nosso crescimento, mas se a gente for ver na sociedade hoje, existe uma crise, né? As pessoas vivem na adolescência até 40 anos, 50 anos. Você vê tanta imaturidade, né? E você vê que isso se reflete também na igreja, né? Não em nós, assim, digo na igreja em geral. As pessoas têm expectativas infantis, né? As pessoas querem todo dia receber um presente do Dia das Crianças, né? E não entendem que ela tem muito mais responsabilidade do que direitos, né? A gente está sempre focado em direitos. Não, mas eu tenho direito. Não, mas eu fiz isso. Não, mas eu dei a oferta. Não, mas eu dei o dízimo. Não, mas eu sou bonzinho. Não, mas eu leio a Bíblia. Querendo justificar para ter direitos. Mas o que o Senhor confia a nós são responsabilidades. Né? Um filho maduro, ele tem muito mais responsabilidades do que direitos. Tem direito? Tem. A gente acabou de ler. Nós somos herdeiros. É um grande direito. Né? Nós temos a
a herança de participar da glória de Cristo. A gente tem a herança de poder se mover nessa terra com autoridade, com poder, com graça. A gente tem a herança de poder ser curado em meio a enfermidades. Existem muitas heranças na palavra. A gente não consegue viver essas heranças se a gente não tiver a autoridade de filho, né? A autoridade de filho maduro. E lá em 1 Pedro 2:2, vamos ler aí. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Amém? A gente nasceu de novo, a gente é criança. Mas o texto diz para a gente desejar de todo o nosso coração o leite espiritual, o alimento, para que a gente possa crescer. Então, o primeiro passo para a gente amadurecer é a gente desejar amadurecer. É a gente querer se alimentar, né? É a gente querer o Senhor. E não é só uma questão de tempo, né? A Bíblia fala sobre Timóteo, que era um jovem presbítero, que era um jovem pastor ali. E provavelmente as pessoas não estavam ali dando o real crédito para ele, porque ele era jovem. E o apóstolo Paulo escreve para ele: olha, que ninguém despreze a sua mocidade, porque desde criança você se dedica à palavra. É o que o texto fala, né? Ou seja, você é um jovem, mas a sua maturidade não tem a ver com a sua idade. A gente vê pessoas mais velhas sem maturidade nenhuma. E espiritualmente falando também muitas vezes. Claro, se você se converteu mais velho, você não vai ter maturidade espiritual só porque você tem mais idade. E muitos jovens são capazes até de te ajudar, de caminhar com você, né? De ser ali um pastor da sua vida, se tiver uma maturidade espiritual. Então não tem a ver com idade, tem a ver com conhecimento de Deus, não tem a ver com conhecimento teórico, tem a ver com como você tem andado com o Senhor, o quanto você tem conhecido Ele como Ele é realmente, o quanto você tem se dobrado diante dEle. Já já a gente vai ver o que a Bíblia chama de maturidade. A Bíblia diz assim, ó: crescei na graça e conhecimento do Senhor. Ou seja, é nossa responsabilidade crescer. Nascer foi uma obra do Senhor. Nascer de novo. Ele que fez. Ele que morreu, Ele que tomou o nosso lugar, Ele que fez justiça na nossa vida. A gente simplesmente aceitou, entendeu, creu. Mas o crescer é uma responsabilidade minha e sua. Isso Ele não vai fazer. Ele habita em nós, Ele está em nós, né? O Espírito Santo habita em nós, vai ser o nosso ajudador, mas não vai fazer a obra sozinho. A gente tem a igreja que nos ajuda, a gente tem aqui, né, os irmãos. A gente tem a palavra do Senhor, a gente tem tudo à nossa disposição. Mas é uma responsabilidade minha e sua crescer no Senhor, nos desenvolver, amadurecer. Vamos ler lá Hebreus 5, do 11 ao 14. Olha aí, o escritor de Hebreus aqui, dando uma dura aí. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Se tornou burro aí, eu falo. Se fosse eu falar assim, se tornar meio burro. Hein? De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Deu uma dura aqui, né? Pô, com esse tempo todo você já tinha que ser mestre. Você
Você já tinha que estar ensinando, ajudando alguém. Porque não é o tempo, né? Porque é justamente o que ele está falando. Se fosse só uma questão de tempo, né, todo mundo aqui já seria mestre. Ele diz, a sequência diz, né? Porque quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu gosto disso, dessa coisa do leite materno e do alimento sólido, né? Às vezes eu ouvi algo, achei muito interessante. Eu sempre imaginei, e está certo, né? Quando a gente fala, olha, você vai receber um alimento sólido, é uma palavra mais profunda, né? Alguma coisa assim. Talvez uma revelação maior, e você que vai receber agora um leite, algo, né, do básico para você ir crescendo e conhecendo o Senhor, e está certo isso. Mas você pode imaginar também que quando a palavra diz que você está recebendo um alimento materno, o que é um alimento materno? O que é um leite materno, né? É alguém que é uma mãe, né, que foi lá, fez sua comida, comeu, o seu organismo processou tudo aquilo e deu ali para o seu filho ali, que não fez esforço nenhum para receber aquele alimento, que é muito importante, né, que sempre tem que se ter ali para a criança, né? Mas é algo que foi processado por outra pessoa, né? O leite materno foi processado por uma mãe. E quando você tem que comer o alimento sólido, ainda mais naquela época, você provavelmente vai ter que caçar o animal, limpar o animal, cozinhar o animal, comer o animal, processar o animal. Existem coisas que a gente só vai conhecer em Deus quando a gente for a Deus, né? Quando a gente sempre recebe algo de outro, é bênção, a gente tem que sempre continuar, a gente está aqui para um ajudar o outro. Eu estou sempre aprendendo, todos os dias eu aprendo com vocês, né, e com outros. Nada de errado com isso, mas existe um caminho de amadurecimento onde a gente vai ao alimento, onde a gente busca o alimento, onde a gente processa o alimento, onde a gente mastiga o alimento, e por isso tem que ser sólido, né? Existe um caminho de intimidade, de vida com o Senhor, que ninguém pode fazer por nós. É só a gente que tem essa responsabilidade. E por isso ele fala, olha, vocês já deviam estar ensinando, vocês já deviam estar se alimentando de algo mais sólido para poder ensinar. Deus não vai confiar tesouros, e não fala aqui de dinheiro, mas tesouros, né? Deus não vai confiar o seu reino a crianças, não tem como. E por isso que é tão importante a gente entender essa responsabilidade de sermos maduros nele. O texto diz assim, né? No finalzinho, esse que eu li, né? Aqui, ó. Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O amadurecimento nos traz discernimento, né? Uma criança não sabe discernir. Se você falar para uma criança, ela acredita, né? A gente precisa ter maturidade no Senhor para discernir o bem e o mal, discernir as circunstâncias, discernir o que está acontecendo, entender, isso é uma batalha, isso é algo natural, como é que, né? A gente precisa ter esse amadurecimento, esse entendimento dos tempos, que tempo é esse que a gente está vivendo, né? Tudo isso é discernimento que vem com o amadurecimento. E existe um clamor realmente da humanidade para que os filhos maduros do Senhor se manifestem. Não é só para os filhos se manifestem, porque hoje em dia tem mais filhos de Deus no mundo do que nunca houve, né? Em tempo de porcentagem. Porque a gente tem que amadurecer.
às vezes a Diana fala para mim assim, amor, às vezes você é muito duro com as crianças. E eu falo para ela, amor, os filhos a gente ama, protege, cuida, mas a gente treina. A gente nunca pode perder essa visão de treinador. Sempre falo para elas, né, da autorresponsabilidade, né? Porque é isso, né? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Ou seja, elas vão ser lançadas. Eu falo com a Diana, você eu não preciso treinar, você eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, né? Mas elas eu tenho que treinar, então eu tenho que ter sempre essa visão aqui, não. Se eu não for duro aqui, ela não vai aprender isso aqui, isso vai ser prejudicial para ela, né? Então vale um recado para os pais aí, ó, meus amigos pai babão aí, ó. Cadê o Reginaldo aí, ó? Filho tem que treinar, né? É mais fácil passar a mão na cabeça em tudo, é muito mais fácil, né? Desde pequenininha a gente disciplinava as crianças e olha, dá muito trabalho, é bem mais fácil você fazer a vontade do filho. Mas eu sempre entendi que filho a gente tem que treinar, né? Por amor a eles, não é porque a gente quer ser duro, né? Mas eu não sou muito duro não, mas a Diana fala, às vezes você é meio duro. Vamos ler lá Romanos 8:19. Isso eu achei muito interessante, é um texto também bem conhecido. Diz assim, ó, porque, vamos ler naquela versão ali, ó. A natureza criada, ou no meu texto, na minha versão diz a criação, né? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu achei interessante, como eu sou um grande conhecedor do grego, tô zoando, fiz uma pesquisa. Então existem duas palavras, né, no original, no grego, na Bíblia, para falar de filhos. Essa palavra que eles usaram aí, ó, é o huios. Então, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os huios de Deus sejam revelados. E o huios significam filhos maduros. E isso faz muita diferença. Porque a outra palavra que diz é técnicos. Técnicos são os filhinhos, ou o neném, ou o filho pequeno. Então, na maioria das vezes, né, quando diz lá que Jesus morreu para que a gente se tornasse filho, a palavra é técnicos, né? Ou seja, você nasceu de novo, você é um neném. Não há nada que você faça por causa disso, você não tem nenhum mérito nisso. Você simplesmente nasceu de novo por causa do amor do Senhor. Você foi técnicos. Quando diz assim, ó, deu-lhes o poder de serem feitos técnicos de Deus aos que creem no seu nome. Só por crer no Senhor, você foi feito filhinho do Senhor. Então você pode se sentir filhinho do Senhor porque você é, porque a Bíblia diz que você é. Mas a Bíblia também fala sobre o huios, que são esses aí, os filhos maduros. E aí você entende melhor quando a Bíblia diz, olha, a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos huios de Deus. Porque quem faz diferença na terra são os filhos maduros. Criança não faz diferença, criança não muda nada, criança não muda o ambiente. Claro que muda com alegria, com amor, estou dizendo assim, mas criança não tem autoridade para mudar circunstâncias. São filhos maduros. E quando você ouve ali, ó, que a natureza tem uma expectativa que os filhos maduros de Deus se revelem, os filhos maduros de Deus se manifestem. E aí sim vai fazer diferença em toda a criação. E aí você começa a entender por que existem milhões e milhões de evangélicos, né, no mundo, e a gente no Brasil, né, a gente nunca, quase metade do Brasil hoje é evangélico, e mudou muita coisa? Não. E aí você pode pensar, mas é porque não nasceram de novo. É porque realmente não se converteram.
Eu prefiro pensar é porque ainda não amadureceram. Porque o filhinho pequenininho, ele não vai fazer diferença. Ele não vai mudar o ambiente. Ele não vai trazer o céu na terra. Ele não vai trazer intervenção do Senhor. Porque ele ainda não tem acesso à herança. O técnicos ainda não tem acesso à herança, embora já seja herdeiro. A gente leu isso, né? Vocês são filhos e herdeiros. Mas embora seja herdeiro, enquanto é pequeno, a gente leu isso, ele não tem acesso à herança. E a Bíblia diz que quando os ruióis se manifestaram, quando os filhos maduros de Deus se manifestaram, aí sim. E por isso que existe uma ardente expectativa. E por isso que é importante a gente falar sobre isso. Porque existe uma responsabilidade sobre mim, sobre você, de manifestar o reino na terra. E só filhos maduros manifestam o reino na terra. E por isso que às vezes você fala, mas como é que aquela pessoa se diz cristão e faz isso, faz aquilo? E sem querer julgar, a gente também pode fazer muitas coisas erradas. Mas às vezes vive em práticas erradas e você fala, não é possível que ela é cristão. Quantas coisas erradas crianças fazem, né? Não, adultos também, né? Mas criança faz coisa errada, né? Então às vezes a gente está julgando errado, em vez de a gente tentar ajudar as pessoas a crescerem, a amadurecerem, a gente está querendo que a pessoa seja perfeita sem ela ter amadurecido. Quantas pessoas foram feridas pela igreja e continuarão sendo. Mas quando você tem maturidade e sabe quem é Deus, você sabe que as pessoas erram, como você erra. E se as pessoas erram como você erra, e a igreja é feita por pessoas como igual a mim, igual a você, sempre vai haver frustração, sempre vai haver uma expectativa que você tinha, de alguém te dar um abraço e não deu. E quando você tem maturidade, você fala, não, está tudo bem. Porque amanhã pode ser eu que esqueci de dar um abraço, amanhã pode ser eu que esqueci de ligar para o meu irmão. Quando você começa a amadurecer, você começa a ver que não tem a ver com você. Você não vem aqui por você somente. É claro que é uma bênção, é claro que é bom receber uma palavra, é claro que é bom louvarmos ao Senhor juntos. Mas os seus olhos maduros devem estar no outro. Isso que o Mateus falou aqui, que ele sentiu, né? A gente tem que ter sempre uma sensibilidade, uma responsabilidade de saber como está o outro. O meu papel de filho de Deus, maduro, é me envolver no problema do outro. É interessante eu estar compartilhando isso hoje, porque algumas semanas atrás, eu não tinha feito ainda nenhuma ligação com uma coisa com a outra, mas eu senti do Senhor, né, de um ímpeto mesmo, nada assim muito, uma direção muito clara, mas eu senti um ímpeto assim, sempre que você for orar pelas suas coisas, ora por alguém. E eu sempre que vi uma situação na minha vida, um problema, um desafio, eu ia orar, aí eu falava, não, vou orar por alguém. Aí eu lembrava de alguém que está passando algum desafio, algum perrengue, né, um amigo meu. E aí eu começava a orar por essa pessoa, né? Eu creio que o Senhor já estava preparando esse caminho, né? Desse entendimento de maturidade, porque o maduro é aquele que serve. O reino de Deus é tudo diferente, né? O Senhor Jesus falou, né? O maior é o que serve. Na nossa concepção humana, o maior é o que é servido, né? O maior é o que recebe todas as regalias. Mas o Senhor falou, olha, o maior é o que serve. E eu vim para servir. O maior de todos veio para servir. E certa vez ele vai lavar ali os pés dos discípulos, né? E quem lavava os pés ali era o servo e o servo de menor posição, né? Porque as pessoas andavam na terra, né? Imagina aquilo, na terra com sandália, caminhando, chegava na casa com o pé imundo, então ali o servo de menor posição lavava os pés das pessoas quando chegavam, né? Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos e Pedro fala, não, meu não. Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, então você não tem parte comigo. Não, então me dá um banho aqui, lava até...
Pedro era engraçado, né? Mas o que ele estava ensinando ali é que o maior é o que serve. Eu poderia ser servido, né? Não é porque ele serve porque precisava servir, porque ele tinha um entendimento que ele não precisava daquilo. E o mais interessante de tudo, quando a gente olha para Jesus, é que no céu ele ainda vai nos servir. A Bíblia diz que ele vai preparar uma mesa para nos servir. E eu sempre fiquei pensando assim, mas caramba, mas assim, Jesus veio aqui para servir, para nos ensinar a servir, né? Mas depois ele foi exaltado sobre todo, né? A Bíblia diz sobre todo nome, ele recebeu ali mais glória ainda do que ele tinha. Mas na sua grande glória, a Bíblia diz que ele vai nos servir no céu. Então não era só aqui na terra. Serviço não é só uma coisa que você tem que fazer para você ficar melhor amanhã, né? Vamos servir lá, que aí Deus vai ver que eu estou servindo e amanhã você é uma pessoa melhor, Deus vai me abençoar. É um coração servil. É um coração que olha para o outro antes de olhar para ti, né? É isso que ele nos ensina. Maturidade é se parecer com Jesus. Se esvaziou de sua glória e veio como forma de servo. Oh, papai. Queria ler mais um texto. Está lá em Mateus 5,44, que tem a ver com isso dos filhos maduros. Pode 44 e depois o 45. Vamos ler lá, 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Só até aí. Esses filhos aí é ruiós novamente. Porque para ser filhinho, a gente não precisa fazer nada, né? A gente falou sobre isso. Para nascer de novo, a gente só precisa crer no Senhor e tá bom. Mas eu achei esse texto tão desafiador, porque ele diz assim, mas para ser maduro, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, ou orai pelos que te perseguem, né? Fazei bem aos que te odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai. Ou seja, para ser filho maduro, não é só aceitar Jesus. Gente, é difícil, hein? Abençoar quem te persegue, hein? É difícil orar para quem te maltrata, hein? Isso é obra, né? E aí, às vezes a gente lê esse texto, mas então, para ser filho, eu preciso fazer obra? Não, para você ser filhinho, não. O Senhor já morreu. Mas para que você seja um filho maduro, você precisa manifestar o caráter de Cristo. E foi isso que ele fez, né? Orou por aqueles que o perseguiam, né? Você lembra ele lá na cruz, intercedendo por aqueles que maltratavam ele. Isso é o ruiós, isso é o filho maduro. Como é difícil a gente orar por aqueles que nos perseguem, hein? Como é difícil. Está difícil às vezes até de orar pelo amigo, não? Como é difícil amar os nossos inimigos. Às vezes é difícil a gente amar quem está próximo. A gente está tão egoísta, né? A nossa natureza é tão egoísta. A gente quer amar só a nós mesmos. E o texto diz, olha, vocês têm que amar quem persegue vocês. Vocês têm que amar quem não gosta de vocês, para que vocês sejam filhos maduros, tá? Não para que você seja filho, você já é filho, já se sinta filho, né? Mas para que você seja um filho maduro, você tem que romper isso aí. Você tem que parar de olhar para você. É isso que o texto está dizendo. Olha, vocês têm que orar por aqueles que perseguem vocês. Vocês vão ter que manifestar o caráter de Cristo, para que vocês sejam filhos maduros e tenham lugar na herança do Pai.
Mas para que vocês tenham lugar na herança do Pai. E o Senhor tem nos esticado nesse tempo, né? Eu percebo bem isso comigo nesses últimos anos, né? Nos dado responsabilidade, confiado coisas, pessoas a nós, né? Para que a gente realmente responda a Ele, preste conta a Ele como um filho maduro. Em todas as áreas, né? Naturais e espirituais. Na verdade, eu nunca divido, né? Porque a gente é um só. Então, seja o que for que você está fazendo ou vivendo, né? Você precisa entender que existe uma responsabilidade de amor, de cuidado, de manifestar o reino aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, né? Manifestar o reino é orar pelo seu inimigo, é colocar o próximo acima de você. É não você se colocar abaixo, é colocar o outro acima de você, é diferente. Você dá honra a quem a honra é devida. É você no seu lar honrar a sua esposa, cuidar dela, antes de cuidar de você e vice-versa. Isso vai mudar tudo. Isso é uma postura de um filho maduro, né? Isso que eu tento às vezes ensinar as crianças, sendo duro, quando eu falo que eu estou treinando. Porque é isso, né? É o serviço, é honrar, é ir lá, faz. Não, sua mãe vai chegar no trabalho, arruma a casa, que ela quer ver a casa arrumar. Não é porque eu quero que elas se sacrifiquem, eu quero que elas entendam que existe um princípio por detrás de maturidade natural e espiritual. Olha, aquele texto que eu falei de Jesus está lá em Lucas 12, 37. Queria ler. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então a Bíblia diz que lá no céu, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ainda assim vai nos servir. O prazer dele está em nos servir. A alegria do Senhor está em ver os seus filhos lá, reunidos à mesa, para nos servir. E a gente aqui é bom demais para servir um ao outro, né? Quem sou eu para servir um ao outro, né? Ai, Jesus. O nosso Pai vai nos servir. E a gente tem que aprender a servir uns aos outros, aonde a gente estiver. Eu queria fazer 2 apelos hoje. Queria chamar aí o pessoal do louvor para me ajudar. Quanto mais responsabilidade você tem, mais você serve. Ontem eu fui num seminário de jiu-jitsu lá, de um amigo meu, professor lá, me chamou, né? Até pagou lá o nosso lá. E pagou os faixas pretas da academia para irem. E eu cheguei lá e era um professor, um super campeão, campeão mundial, um cara bem legal, do Texas. E começou a mostrar lá as técnicas, né, as posições ali, só posição muito legal assim, e eu querendo fazer para aprender, que estamos sempre aprendendo, né? E um monte de faixas brancas ali, faixa azul, um monte de iniciante no seminário, né? Então a gente que era mais graduado, né, e os faixas pretas, eu queria fazer a posição, eu queria aproveitar, né, na minha cabeça. Mas o que sobrou para mim? Ajudar. Então eu queria estar praticando, mas eu falei, não, vamos lá, faz assim. Aí era um salão grande, tinha muito, sei lá, mais de 100 ali. E aí o professor lá falou, o pessoal faixa preta aí vai ajudando o pessoal a fazer. E eu querendo fazer, eu falei, não, eu quero fazer, quero aprender.
Claro, você está ajudando, você está aprendendo. Mas aí eu fiquei pensando nisso. A responsabilidade de quem é mais maduro nunca é com você. O meu desejo ali era eu fazer, para eu aprender. Eu achei super legal, tinha tudo a ver ali com aquilo que eu gosto de fazer. Pô, isso aqui vai ser bom para mim. Você tem que ficar fazendo ali 10 vezes para aprender. Aí eu fiquei mostrando um por outro. Não, não é assim, é assim. E eu fiquei pensando sobre isso. Porque o mais responsável tem que ser aquele que serve. O mais responsável é aquele que ajuda. É aquele que para de olhar para ele e olha para o lado. Com uma certeza, claro, né? A gente falando do reino, claro que Deus vai cuidar de nós. Não é para você não cuidar de você mesmo. Você tem que se cuidar, claro, mas assim, quando você cuida do outro, o Senhor cuida de você. Quando os amigos de Jó oraram para o Jó, Deus mudou a sorte. Quando Jó, olha aí, é por isso que é bom ter uma esposa, né? Quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. É isso que eu queria dizer, entendeu? Queria ver quem estava ligado aí. Deus é Pai. A Bíblia diz que a gente não é mais órfão, a gente tem um Pai. E o primeiro apelo que eu queria falar para você hoje é que você é filho. E se você às vezes se sente abandonado, órfão, inseguro, sozinho, você tem um Pai que fez tudo que podia, tudo que existia, deu tudo que tinha de melhor só para te chamar de filho e para ouvir você chamando ele Pai. Você pode não ter o melhor pai dessa terra aqui, ou a melhor mãe, né? A gente como pai e mãe são falhos, nossos pais foram falhos, mas existe um Pai que não falha. Eu quero que você olhe para esse Pai hoje, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai, e se sinta filho, se sinta abraçado, se sinta protegido, se sinta coberto. Entenda o sacrifício que Ele fez por você, para que você estivesse aqui hoje, para que você falasse hoje: Abba Pai, papaizinho, eu estou aqui. Talvez com feridas, talvez sangrando, talvez sofrendo, talvez enfrentando depressões, mas o seu Pai está aqui hoje. O seu Pai está aqui hoje. Que você se sinta aí abraçado ou abraçada pelo Pai, que não mediu esforços, que não medirá esforços para te ter perto. Mas agora eu quero que você entenda: se você é filho, você é herdeiro, e você tem uma responsabilidade de carregar o nome do Pai. Carregar o nome do Pai é uma grande responsabilidade. Carregar o nome do Pai é andar nessa terra como um herdeiro. Não simplesmente saber que é herdeiro, mas andar como um herdeiro. Andar como Jesus andou. Feche os seus olhos. Amém, Senhor. Oh, Pai, nos dá essa consciência de filhos, Senhor. E se somos filhos, somos herdeiros, Senhor. O Senhor tem contado, tem confiado a nós, Senhor, essa obra aqui na terra, Senhor. O Senhor conta comigo e conta com cada um aqui, Senhor, para que o Teu reino cresça, Senhor. Para que realmente a gente mude os ambientes, Senhor. Para que a gente mude as circunstâncias, Senhor, de acordo com a realidade do Teu reino, Senhor.
Senhor, vem sobre cada um aqui hoje, Senhor. Vem sobre cada um aqui hoje, Senhor. E desperta em nós essa consciência de filhos, Senhor. E essa necessidade, Senhor. Esse entendimento que temos uma necessidade de crescer em Ti para manifestar o Teu reino, Senhor. Enche cada um aqui hoje, Senhor, com essa expectativa de viver algo mais com o Senhor, porque aqueles que são maduros, Pai, ouvem do Senhor aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Senhor, crianças não podem ouvir do Pai aquilo que o Senhor quer fazer, mas os filhos maduros, e por isso que Jesus falava: eu faço o que o meu Pai manda eu fazer, eu falo o que o meu Pai manda eu falar. Porque o filho maduro, ele ouve o Pai e ele obedece o Pai. Senhor, desperta em nós essa consciência, Senhor, de filhos maduros, dispostos a ir aonde o Senhor quiser ir, Pai. E sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, porque o filho maduro sabe quem é o seu Pai. O apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido, ou seja, eu conheço o meu Pai, por isso eu posso descansar, seja qual for a circunstância, porque eu conheço o meu Pai. Amém, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor
completa a tua obra em nós, Senhor. Possamos compreender, Senhor. Compreender, Senhor, que precisamos, Senhor, confiar, crescer em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. O primeiro passo para a transformação é a gente entender que precisa dele acima de tudo. É entender que ainda precisamos, às vezes, de ajuda para os primeiros passos. Senhor, vem, Senhor. Vem, renova, Senhor, em nós, Senhor, o Teu querer, Senhor. Renova em nós, Senhor, a Tua vontade, Pai. Oh, Senhor, vem sobre cada um aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Mais uma vez, acende a chama, Senhor. Acende a chama, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém, Senhor, queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor, que nos renova, que nos cura, que nos salva, Senhor. Queremos dar graças a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Pai, que nos traz para perto de Ti, Senhor. E como foi pregado aqui hoje, Senhor, queremos ser os primeiros a servir, Senhor. Que o nosso coração seja de servo, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja transformado diariamente, Pai. Aperfeiçoado em Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente acha que já sabe, a gente acha que já chegou, a gente acha, Senhor, muita coisa. Mas que o nosso coração esteja rendido, totalmente rendido a Ti, Senhor. Oh, Pai, quero Te agradecer, Senhor, por esse tempo que a gente vai ter agora de comunhão, de ceia, Senhor. Queremos apresentar diante de Ti aqui, Senhor, o pão, o suco de uva, Senhor. Representando aqui, Senhor, o Teu sangue que foi derramado por nós. O Teu sangue, Senhor, que nos fez filhos, Senhor. Que foi, Senhor, sacrificado no nosso lugar para que hoje possamos, Senhor, herdar, Pai. Ser herdeiros, ser filhos, Senhor, da Tua promessa, Senhor. O Teu pão, Senhor, representando o Teu corpo que foi partido por nós, Senhor. O Teu corpo, Senhor, que foi compartilhado por nós, Senhor. Por nossa causa, por cada um aqui, Senhor. Oh, Pai, que, Senhor, venha o Teu sangue, o Teu corpo, venham produzir vida em nós, Senhor.
vida em cada um de nós, Senhor, restaurando em nós, Senhor, a comunhão contigo, o relacionamento contigo, Senhor, a comunhão, Senhor, no corpo de Cristo, entre os irmãos, Senhor, que possamos ser restaurados, Senhor, no teu amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Queria chamar aqui o Gu, o Marcelo, a Diana estiver por aí também, ajudar aqui a servir. E serve só essa fileira aqui, por favor. E eu queria pedir algo para você nesse momento. Você vai pegar e oferecer para alguém. Pode ser alguém do seu lado, pode ser alguém do outro lado, tá? Fique à vontade. Sirva alguém. E tome assim, já pode tomar a ceia. E depois eles já vão para o outro lado ali. Mas sirva, ofereça, profetiza sobre a vida de alguém. Que você seja canal de bênção, seja servo na vida de alguém. Que você seja esse como o Senhor Jesus, né? Que lavou os pés dos discípulos, profetizou sobre a vida deles. Declarou sobre a vida daqueles discípulos a vida. Você que recebeu aqui, você já pode tomar desse lado aqui. Gustavo e Diana já estão chegando no meio aqui. Você vai fazer a mesma coisa. Você pode oferecer para quem está do seu lado, para quem está com você. Ou você pode ir para outra pessoa, quem o Senhor tocar no seu coração. Tá? Ofereça, profetize. A palavra fala que aquele que não participa da ceia não tem parte com ele, né? Da mesma maneira como aquele que não deixa com que os pés sejam limpos, né? E isso é uma atitude de coração. Quando a gente está declarando: Senhor, eu quero que o Senhor me limpe. Eu quero teus pés aperfeiçoados no teu amor. Senhor, eu sou imperfeito, mas eu participo porque eu creio que o Senhor me purifica, o Senhor me lava, o Senhor me limpa. O Senhor me cobre com teu sangue. Você que já recebeu, que já ministrou sobre a vida de alguém, você pode tomar, pode comer o pão, pode tomar a ceia. Mas não deixe de profetizar, de declarar sobre a vida de alguém a bênção do Senhor. Amém. Amém. Depois de pedir o Gustavo, a Diana ou o Marcelo pudessem servir aqui o pessoal do louvor também e levar lá os professores, a salinha das crianças. Aleluia, Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, sim, bem ajustado, totalmente ligado. Falsidade, vivendo a verdade.
Somos corpo, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, te damos graças, Pai. Que a gente, cada um aqui, possa ter uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, Senhor. Que a gente consiga, Senhor, levar essa palavra para a nossa vida, Senhor. Nos preocupar com as Tuas coisas, Senhor. Nos preocupar com o próximo, Senhor. Viver para Ti, Senhor. Abençoe esse alimento, abençoe esse tempo de comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje a gente vai comer. Como eu falo sempre, o almoço é baratinho. Só custa você levantar sua cadeira e botar ali. Amém. Vamos comer, participar desse tempo aí junto.